Bom dia, um feliz sábado para você. Seja bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Quero desejar a você um sábado realmente muito abençoado na presença do Senhor. Vamos juntos entoar o hino de número 496 no nosso cenário. Cristo, dá-nos tua paz. Deixa Cristo, grande mestre, envolver-te com amor. Abre o coração e escuta a sua voz. Muitos problemas que te trazem a tristeza e a dor não terão lugar se Cristo em ti morar. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Oh, canta agora a melodia que enternece o coração, com louvor suave e doce ao Senhor. Sim, toda lágrima e tristeza hão de desaparecer. Hás de ter mais vida em Cristo Salvador. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Somente a paz de Cristo, para nos dar alegria, conforto, restauração. Confiemos sempre nesta paz que vem do Senhor. Oremos. Bom Deus, bom Pai, ao darmos início ao programa da Escola Sabatina, te pedimos que venhas estar conosco em nome de Jesus. Amém. Todos os programas da Escola Sabatina somos brindados aí, com o informativo mundial das missões, E esse sábado aí tem uma história maravilhosa, A oração por um marido. Nós estamos ajudando, E o excesso do 13º sábado vai ajudar projetos aí, então, da divisão interamericana. Então, vamos assistir mais um vídeo, mais uma carta missionária, vindo aí, então, da divisão interamericana. Informativo Mundial das Missões. Oração por um marido. Na infância, Esther sempre pediu para Deus por um bom marido, uma família feliz e um bebê. O seu pai bebia, batia na sua mãe e ameaçava toda a família. Esther não queria isso para a sua vida adulta. Então, na juventude, ela conheceu Luís, que a convidou para visitar a Igreja Adventista da cidade, em Villahermosa, no México.
Esther foi e gostou da igreja. As pessoas eram amistosas e ela sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Certo dia, durante um sermão, ela ouviu uma voz masculina lhe falar: "Este é o seu lugar, você é daqui." Esther perguntou a Luís se ele tinha falado algo, mas o rapaz disse que não tinha falado nada. Então ela se perguntou se estava perdendo a razão, mas ao sair da igreja, ouviu novamente a voz falar a mesma coisa. Esther não entendia quem estava falando, mas decidiu estudar a Bíblia com os amigos da igreja na sua casa. Entretanto, em uma tarde de estudo, seu pai chegou em casa embriagado e começou a gritar com a filha e as visitas. Ele pegou uma faca de cozinha e começou a ameaçar eles. Ele rosnava de raiva e sua voz parecia diferente. As visitas foram embora e Esther correu para o seu quarto para orar, dizendo: "Deus, por favor, me ajude." Naquele momento, ela entendeu o chamado de Deus. Por isso, decidiu entregar sua vida a Jesus através do batismo. Hoje, 8 anos depois, Esther é secretária da igreja e diretora de jovens na Igreja Adventista em Vila Hermosa. Ela também casou com Luís e eles estão esperando o primeiro bebê. Deus respondeu suas orações. Em 2018, a sua oferta missionária foi enviada para construir uma nova ala para o Hospital Adventista de Vila Hermosa. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, as nossas ofertas irão estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais. Que bênção, né? Essa história nos trazendo, né, o poder de Deus sobre o mal, né? Ali vimos claramente que o inimigo não queria que essa jovem, né, aprendesse sobre a Bíblia, mas Deus foi fiel, né? Deus é poderoso e Ele trouxe salvação àquela casa, né? Então essas histórias maravilhosas, você e eu poderemos ter muito mais se tivermos um coração solidário, né? Ajudarmos com as nossas ofertas, e você pode fazer em meio à pandemia com esse aplicativo 7Me. Se você ainda não baixou no seu celular, baixe e você vai ver que realmente é uma bênção, né? Este aplicativo, né? É um canal direto com a igreja, né? Muito bem, nós vamos agora para uma linda mensagem musical com Tanise Bittencourt, né? A Volta de Cristo. Vamos assistir. Jesus nos deixou a promessa de vê-lo nas nuvens do céu. Virá como quem vem com pressa livrar os que o mundo prendeu. Deus vem resgatar os remidos. Deus vem como um rei vencedor, o Pai que abraça e consola, é o Deus da justiça e do amor. Eu vivo ali na esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá
esse amor tão profundo me leva a cantar e sonhar. Em breve irei pra outro mundo, quando ele vier me buscar. Eu vivo ali na esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou. E morreu. Na esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve, virá como já prometeu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou. E morreu, virá resgatar o seu povo por quem se entregou. E Sem dúvida alguma, essa é a grande promessa que arde no coração de cada um de nós. Cristo voltará a esta terra, né? Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, ao darmos início à recapitulação da lição dessa semana, que o Senhor nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição desta semana, né, que se finda hoje, teve esse título, né? A Nova Aliança. Já estamos aí, né? Ou já estudamos a lição número 10, e eu gostaria que você já fosse providenciando, né, a sua próxima lição para o próximo trimestre, né? O verso, né, para memorizar está em Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Temos aí o resumo, então, da semana, né? Primeiro, quais semelhanças e paralelos existem entre a antiga aliança e a nova? Qual é a função da lei na aliança? Com que foram feitas as alianças, né? O que o livro de Hebreus quer dizer com a expressão superior aliança? E, finalmente, né? Que relação existe entre a aliança e o santuário celestial? Muito bem, aí está o resumo, né? Agora tome aí a sua lição, eu também estou tomando a minha lição, né? Vamos então aí a parte de domingo, né? E nós encontramos aí esse subtítulo, Eis aí vem dias, né? E é interessante aí que em Jeremias, né, capítulo 31, versos 31 a 34, né, Deus, note bem, Deus é que dá início, né, a esta aliança com o seu povo. É Ele que toma a iniciativa. E sabe, amados irmãos, amigos que me assistem esta manhã de sábado, sempre é assim. Sempre é Deus buscando o seu povo. Sempre é Deus restaurando os seus filhos. Sempre é Deus ao encalço dos seus filhos. Sempre. Né? E é interessante que a lição também
nos diz, né, que uma coisa é clara: a nova aliança não é muito diferente da antiga, feita com Israel no Monte Sinai. Na verdade, o problema com a aliança do Sinai não está que esta fosse velha ou obsoleta. Em vez disso, o problema foi que ela havia sido o quê? Quebrada. Né? Então, a nova aliança nada mais era ali, né, do que dizer para eles: olha, vocês já têm a aliança, eu já firmei essa aliança lá no Sinai. Mas, infelizmente, né, vocês quebraram esta aliança. E é interessante, né, que no verso 34 de Jeremias 31, Deus agora, ele diz para o seu povo: olha, eu quero escrever as minhas leis, os meus mandamentos no teu coração. Ou seja, eu quero que o teu coração esteja verdadeiramente convertido a mim. E quando, amados irmãos, os mandamentos, a lei de Deus está no nosso coração, então, esta lei ou estes mandamentos não são pesados para nós, porque ele está no nosso coração. E quando algo está no nosso coração, isso nos traz alegria, contentamento, satisfação. Temos o desejo de executar exatamente o que está no coração. Então, enquanto a lei de Deus não estiver no nosso coração, ela vai ser pesada, ela vai ser um monte, né, de nãos e nãos e nãos, e a gente muitas vezes se chateia com isso. Por quê? Porque o coração ainda não está aberto para receber o mandamento. O mandamento, a lei, não está ainda dentro do nosso coração, porque quando ele estiver, nós faremos isso com prazer, né? E é interessante, né, que a liçãozinha aqui de segunda-feira, na parte final, aliás, domingo, nos diz que ao analisar os versos de hoje, como é que você poderia usá-los para responder ao argumento de que, de alguma forma, os 10 mandamentos, ou especificamente o sábado, foram então anulados sob a nova aliança? Existe algo nesses textos que enfatiza isso? Claro que não. Pelo contrário, ele ainda, né, ratifica tudo aquilo que a lei já havia ensinado. Eis que vem dias, né, diz o Senhor dos Exércitos. Na parte agora, então, de segunda-feira, nós encontramos esse subtítulo, né, Obra no Coração. E é interessante, queridos, que quando o Reino do Sul, né, Judá, ele estava próximo do fim, e o povo estava sendo levado, então, cativo, né, para a Babilônia, Deus anunciou através, né, do seu servo, o profeta Jeremias, a nova aliança. É a primeira vez, né, que essa noção aparece na sequência do texto bíblico. No entanto, quando os outros 10 reis, 10 tribos, né, do Reino do Norte, né, chamado Israel, Samaria, estava prestes a ser destruído cerca de 150 anos antes, né, do tempo de Jeremias, a ideia de outra aliança foi mencionada também, dessa vez por Oséias. Então, lá em Oséias, capítulo 2, no versos de 8 a 10, né, nós vemos ali a imagem, né, de um esposo fiel à sua esposa. Deus estava ali dizendo ali que ele era o esposo, né, e a esposa era Israel. Deus estava ali mostrando através, né, dessa analogia. Mas, infelizmente, amados irmãos, essa esposa traiu o esposo, né, não quis seguir o esposo, não amava o esposo o suficiente para se manter fiel a ele, né? Então, esses momentos da história em que os planos de Deus para o povo da aliança foram prejudicados, justamente por sua rebelião e também por sua descrença, né? Ele enviou então profetas, né, para anunciar que a história de aliança com seu povo fiel não havia chegado ainda ao seu fim.
Não importava, né, quanto o povo tinha sido infiel. Olha que Deus de amor, que Deus de misericórdia, de bondade, de longanimidade, né? Nem sua apostasia, rebelião e desobediência, o Senhor anunciou sua vontade de entrar em aliança com todos que estivessem dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar as suas promessas. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. E ele ainda atua hoje, em nossos dias, em nosso coração. Basta você deixar o teu coração aberto para que essa bênção possa adentrar a você. Lá em Ezequiel, aqui na lição, né, capítulo 11, verso 19, depois capítulo 18, 31, capítulo 36, 26, né, esses textos, eles não mencionam especificamente, né, uma nova aliança, mas nós vamos encontrar ali o desejo de Deus, né, um coração novo e um espírito novo. Esse era o desejo do Senhor para com o seu povo, né? O Senhor dará um coração para que o conheçam, para que saibam que Ele é o Senhor. Essa é a obra que o Senhor deseja fazer no nosso coração hoje também. Lá no tempo de Oséias, no tempo ainda de Israel, Deus queria fazer uma obra no coração, né? Uma obra para que eles conhecessem e soubessem quem é Deus. Mas, infelizmente, né, o povo de Israel não deu ouvidos à voz do Senhor, né? Muito bem, vamos aí então agora à parte de terça-feira. Nós encontramos aí esse subtítulo, né? A antiga e a nova aliança, né? E aí vem um versinho lá de Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, diz assim, ó: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui vem uma coisa muito especial. Deus está ampliando a sua bênção para os estrangeiros, ou seja, aqueles que não faziam parte da casa de Israel, né, estavam sendo agora, né, convidados pelo Senhor. Se guardarem os seus mandamentos, obedecerem à voz do Senhor, eles também poderiam fazer parte dessa nova aliança. Que Deus maravilhoso, que estendeu, que ampliou a sua misericórdia, o seu amor, as suas bênçãos a outros povos, né? E é interessante, queridos, que aqui nos diz também que Jeremias afirmou que a nova aliança devia ser feita com a casa de Israel, né? Lá em Jeremias 31, 33. Isso significa, então, que somente a descendência literal de Abraão, os judeus de sangue e nascimento, deviam receber as promessas de Deus? Não. Como nós vimos, o próprio verso diz, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, né? A nação hebraica, né, como um todo, tinha recebido as promessas da aliança. No entanto, o que aconteceu? Os outros povos não estavam excluídos. Ao contrário, judeus e também gentios foram convidados a participar, né, das promessas. Mas eles tinham que concordar e entrar naquela aliança. E hoje também o quê? Não é diferente. Então lá em Isaías 56, 6 e 7, né, nós vemos que devemos abraçar a sua aliança, né, e guardar o que? Os seus mandamentos, né? Embora, né, a nova aliança seja chamada de superior, não há diferença nos fundamentos das antigas e da nova aliança. É o mesmo que Deus oferece, né, salvação do mesmo modo pela o quê? Graça. Encontramos lá em Êxodo 34, 6, Romanos 3, 24.
É o mesmo que busca o povo que, pela fé, reivindique suas promessas de perdão. Jeremias 31, 34, Hebreus 8, 12. O mesmo que procura escrever a lei no coração dos que lhe obedecem em uma relação com ele. Jeremias 31, 33, Hebreus 8, 10. Sejam então judeus ou gentios, não importa. No Novo Testamento, quando os judeus aceitavam, a eleição da graça e recebiam Jesus Cristo e o seu evangelho, por algum tempo eles, foram o coração da igreja, um remanescente segundo a eleição da graça, lá em Romanos 11, 5. Em contraste com os que foram endurecidos, Romanos 11, 7. Ao mesmo tempo, os gentios que anteriormente não criam aceitaram o evangelho e foram enxertados. Notem, os gentios aceitaram o evangelho e foram enxertados no verdadeiro povo de Deus, não importando o povo nem a etnia que pertenciam. Se eles aceitassem o plano de Deus, os seus mandamentos, guardassem, obedecessem, eles seriam enxertados no povo de Deus. Que coisa maravilhosa. Interessante que Jesus está mediando a nova aliança, como está lá em Hebreus 9, 15. Para todos, notem, para todos os que creem, independentemente da nacionalidade ou da etnia. Não importa. Se essas pessoas creem piamente na palavra do Senhor, elas também são convidadas a fazer parte do plano maravilhoso de salvação. Na parte de quarta-feira, nós temos aí esse subtítulo, Aliança Superior, Hebreus 8, verso 6. Vimos que, em relação aos elementos fundamentais, a antiga e a nova aliança, elas são o quê? Iguais. O ponto principal é a salvação pela fé em Deus, que perdoa o quê? Todos os nossos pecados, E esses não são pelos nossos próprios méritos, porque por nós não merecíamos absolutamente nada, mas pelos méritos da sua graça, de Cristo. Como resultado desse perdão, entramos então em um relacionamento com Ele, no qual nos rendemos em fé e também em obediência. No entanto, o livro de Hebreus chama a atenção, a nova aliança, como ela diz, uma aliança superior, superior aliança. Mas o que isso significa? Ela significa lá em Hebreus 8, 7 e 8 que ele nos deu, certo, a sua graça, porque ele sabia e entendia que nós podíamos, com certeza, termos dúvidas, mas ele acrescentou isso para nós. Então, ele não deu certo, infelizmente, porque o povo não tinha sido o quê? Fiel ao seu Deus. O problema da antiga aliança não era a aliança em si, mas o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Que coisa triste, Interessante que a superioridade, como diz aqui a lição de quarta-feira, a superioridade da nova aliança sobre a antiga, que é Jesus, que havia sido revelado por meio do sacrifício de animais na antiga aliança, foi apresentada agora a nova aliança, por meio da realidade de sua morte e ministério sacerdotal. Cristo havia morrido no lugar das ovelhas, dos bodes, dos touros. Em outras palavras, a salvação oferecida na antiga aliança é a mesma oferecida na nova. Contudo, na nova, há uma revelação maior e mais completa da aliança e do amor
que ele tem pela humanidade caída. É superior também no sentido de que tudo que havia sido ensinado por meio de símbolos do Antigo Testamento teve cumprimento aonde? Teve cumprimento em Jesus, né? Cuja vida sem pecados, morte e ministério sumo sacerdotal foram simbolizados pelo santuário terrestre. Agora, né, em vez de símbolos, tipos e exemplos, temos o próprio Jesus, não apenas como o cordeiro imolado que derramou o seu precioso sangue por cada um de nós, mas que permanece como sumo sacerdote no céu, ministrando o quê? Em nosso favor. Embora a salvação seja oferecida a mesma, e essa revelação mais completa de si mesmo e da salvação encontrada nele, conforme revelada na nova aliança, torna a nova aliança superior à antiga. Por isso, uma aliança superior. E aí, em Hebreus 8:5 e também no capítulo 10, verso 1, né, eram figuras, sombras, né, do santuário celestial. Muito bem. Vamos então aí à parte de quinta-feira, né? Parte de quinta-feira, então aí nos traz esse subtítulo, né? O sacerdote da nova aliança. Então, o livro de Hebreus, né, mostra, né, que Cristo entrou no santuário celestial após derramar o seu precioso sangue, né? E é interessante que Jesus agora, né, ele faz uma exposição mais clara ali do Novo Testamento sobre essa nova aliança, né? E isso não é coincidência. O ministério celestial de Cristo está intrinsecamente ligado às promessas da nova aliança. O serviço do santuário lá do Antigo Testamento era o meio pelo qual as verdades, né, eram ensinadas, né, na Antiga Aliança. Deus, de uma forma bem didática, mostrava, né, como se estabeleceria, né, essa aliança quando Cristo viesse e morresse, né, que era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né. É interessante que os animais na Antiga Aliança ali eram mortos, o seu sangue era usado pelos sacerdotes para fazer a expiação, né. Todos esses eram símbolos de salvação que foram encontradas aonde? Em Jesus. Finalmente foram encontradas nele. Não havia, né, salvação neles, nem por meio deles. Era apenas uma tipificação, né, do que haveria de vir, né, o mais superior, né, dos sacrifícios, que foi o sacrifício de Jesus, né. O próprio apóstolo Paulo, em Hebreus 10:4, ele diz ali, né, porque é impossível que sangue de bodes e touros removam o que? Pecados. O único que realmente pode remover pecados é a morte de Jesus na cruz do Calvário, e quando nós entendemos e aceitamos isso, né? Então, todos esses sacrifícios, segundo a lição aqui, e a mediação sacerdotal que os acompanhava, se cumpriram em quem? Em Cristo, né? Jesus se tornou o sacrifício do qual provém o sangue da nova aliança, né? O sangue do Salvador confirmou a nova aliança, tornando a antiga, né, ou nula a aliança sinaítica e os seus sacrifícios. O verdadeiro sacrifício havia sido feito de uma vez por todas, através da morte de Jesus. Depois que Cristo morreu, não havia mais necessidade que animais fossem mortos. O serviço do santuário terrestre havia cumprido sua função. E aí se encerra também com a morte de Cristo a lei cerimonial. E é bem interessante dizer sobre isso, porque muitos hoje confundem lei cerimonial com lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. A lei cerimonial é essa que nós acabamos de estudar. Quando Cristo morreu, a lei cerimonial deixou de existir porque, né, o antítipo alcançou o tipo. Né? Cristo era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu. Então não havia mais necessidade da cerimônia, né? Ou melhor, da lei cerimonial. Mas a lei moral, os 10 mandamentos, continuam.
Elas não morreram na cruz, de forma alguma, elas são o quê? Eternas. O que morreu na cruz foi a lei cerimonial, né? Que mais? E como é que a gente sabe isso, né? Lá em Mateus 27:51 nos conta lá o episódio, né? Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu, né, que separa lá do santuário, templo, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo, mostrando assim, olha, não há mais necessidade de sacrifício de ovelhas, de touros, de bodes, de qualquer outra coisa. Não há mais, porque o Cordeiro de Deus acabou de morrer e nos concedeu, né, o privilégio do perdão através da sua morte. Então, deixou de existir, né, a lei cerimonial, né? E aí vem esse textinho aí, né? O livro de Hebreus mostra que Cristo entrou no santuário celestial após derramar seu sangue e intercede por nós. Esse é o fundamento da esperança e da promessa da nova aliança. Ah, amados, aí está, né? O sacerdote da nova aliança. Quem é? O próprio Jesus Cristo, né? Indo agora, então, amados, para a última parte, a parte de sexta-feira, né? Nós vamos encontrar aí, né, dois textos da senhora White, um do livro Desejado a Todas as Nações, a página 659, e outra maravilhosa graça de Deus, né? Um devocional do dia 10 de maio. Então diz assim, ó, Desejado. Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles, como seu Redentor, entregou-lhes a nova aliança pela qual todos os que o recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por essa aliança, pertencia-lhes toda a bênção que o céu podia conceder para essa vida e a futura. Esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo, e a ministração da ceia conservaria diante de cada discípulo o infinito sacrifício feito por eles individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. Outro texto da senhora White. O aspecto mais significativo dessa aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar dos seus pecados. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da terna misericórdia de nosso Deus. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. O Senhor declara a respeito dos que se arrependem e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Hebreus 8:12. Não se afasta Deus da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador? Não. Deus não pode desonrar sua lei, tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sob a nova aliança, perfeita obediência é a condição de vida. Se o pecador se arrepende e confessa seus pecados, achará perdão. Pelo sacrifício de Cristo em seu favor, é-lhe assegurado perdão. Assim, Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido e crente. Coisa maravilhosa. É o que Deus pode e está fazendo por nós. E, finalmente, a nova aliança é uma revelação maior, mais completa e superior do plano da redenção. Participamos dela pela fé que se expressa em obediência à lei escrita no coração. Nesta manhã de sábado, queridos, eu quero te convidar, a você abrir o teu coração e deixar que Deus possa fazer, esta aliança com você. Que você possa aceitar os preceitos dessa aliança. E eu digo a você com toda certeza, você será grandemente abençoado. Amém? Muito bem, chegamos então ao final, dessa lição maravilhosa que tivemos a oportunidade nessa semana de estudar. Mas, na nova semana, que daqui a pouquinho, algumas horas, mais aí umas 6, 7 horas, entraremos aí na nova semana. Mas hoje à tarde, depois do teu almoço, da tua sonequinha sabática, você já pode tomar aí a tua lição, e vai ser já a lição 11ª,
E tem esse subtítulo aí, né? Ou melhor, o título geral, né? O Santuário da Nova Aliança. Então, por favor, né? Não esqueça de já começar a estudar aí a tua lição no sábado à tarde. Não esqueça, você que ainda não está na igreja, indo à igreja por causa da pandemia, responda aos CRMs, por favor. As secretárias têm enviado a cada sábado, né? Responda então ao CRM para que a escola sabatina continue forte, né? E ela possa realmente operar transformações na tua vida. Muito bem, vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, nós queremos agradecer-te a oportunidade que tivemos de participar de mais um programa da Escola Sabatina. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Essa nova aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, deseja fazer conosco também. Que possamos aceitar, ó Deus, essa aliança e vivermos uma vida conforme o Senhor pede que vivamos. Ó Deus, muito obrigado por esse sábado que o Senhor nos concede, momento de reflexão para com o Senhor, momento de descanso das nossas fadigas da semana. Que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. São bênçãos que pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Amém, né? Tivemos o privilégio, então, meus amados, de estudar aí a lição, né? Recapitular a lição, de ouvirmos a sua palavra. E eu desejo para você, então, um feliz sábado, né? Que você possa ser muito abençoado, você e sua família. E se Deus nos permitir, na próxima semana, né? Queremos estar juntos para mais um programa da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.